Fala galera, bem-vindos a mais um Resenha Pastor BJ na área. Estamos crescendo muito, aprendendo sobre dízimos, ofertas, doações. E hoje eu vou ensinar para você dois segredos. Dois segredos para você viver uma vida abundante, uma vida próspera. Segredos esses que foram postos em prática e que têm um resultado garantido. Selo BJ de aprovação. Quais são os segredos, BJ? O primeiro deles, para você ter uma vida realmente abundante, é você colocar Deus em primeiro lugar. Isso é fato. Já vou chegar de cara falando ele. A história do povo de Israel deixa isso muito claro pra gente. Deus, ele de maneira incrível sustentou aquele povo durante toda a trajetória deles durante o deserto. É interessante que as sandálias deles não estragavam, mesmo depois de 40 anos caminhando. Comida nunca faltava, porque caía pão do céu. Parecia ali codorna no meio do nada, saía água da rocha, sombra o dia todo, fogo de noite para esquentar. Eita, que Deus bom, hein? Mas olha, logo que eles chegaram na Terra Prometida, pouco a pouco, eles foram se afastando de Deus. Semana passada a gente viu que Jeroboão introduziu a idolatria no reino de Israel, ali por não confiar que Deus seria capaz de cuidar do seu reino. E aí, gente, depois disso, a coisa começou a desandar. 60 anos depois, Onri, o pai de Acabe, ele foi um pouco mais além. Disposto a firmar um tratado de paz com os fenícios, ele casou seu filho Acabe com uma mulher chamada Jezabel, filha do rei de Sidom e adoradora de Baal. Olha só o que aconteceu. Para agradar sua esposa, Acabe construiu um templo para Baal e ela trouxe uma grande comitiva de sacerdotes de Baal, tornando a adoração de Baal a religião oficial de Israel. E o resultado disso? Vocês já imaginam qual foi, né? Foi perdição e idolatria. A partir do momento que eles deixaram de depender de Deus, as coisas debandaram. Baal, ele era considerado o deus da fertilidade. Logo, em troca de sacrifícios e adoração a Baal, ele prometia colheitas grandes e coisas muito abundantes para eles. E olha, não demorou muito. Logo, as coisas complicaram e ao invés de terem colheitas abundantes, o povo de Israel ficou sem chuva e sem chuva ficou sem comida, sem água para beber e a economia da cidade virou uma bagunça. A falta de dinheiro aumentou a criminalidade e o caos se estabeleceu naquela nação. Gente, essa era uma mensagem clara e direta para que Acabe e o povo entendessem que o único e verdadeiro Deus é o Deus de Israel, é o Deus verdadeiro. Só que Acabe, ele estava tão cego que ele não percebia isso. Elias foi quem avisou Acabe sobre os resultados da idolatria, mas ele não deu ouvidos. Pelo contrário, ele ficou revoltado e quis matar o mensageiro do Senhor. Deus então, para protegê-lo, disse que ele se escondesse num riacho de Querite e por lá ele estaria protegido. Lá tinha água para beber 2 vezes por dia, corvos traziam pão, traziam carne para ele e ele foi alimentado e cuidado por Deus naquele lugar. Você percebe o contraste? Enquanto Acabe, o povo que escolheu adorar o Deus da fertilidade, passava fome, Elias tinha a fartura de água e tinha alimento 2 vezes por dia. Eu espero que você tenha percebido, porque Acabe infelizmente não percebeu. Não, você é burro, cara, que loucura. Ele ainda estava disposto a aplacar os deuses e ele e os seus sacerdotes, eles continuaram a fazer sacrifícios cada vez maiores, acreditando que era necessário uma maior adoração para assim obter maiores bênçãos de Baal. Essa é uma grande diferença entre todas as ofertas pagãs e as ofertas estipuladas por Deus. Enquanto as ofertas pagãs, elas geralmente são dadas para que a bênção seja recebida, a oferta que Deus pede é dada como uma resposta à bênção que você já recebeu. Enquanto para esses deuses a gente dá coisas para que os seus ânimos sejam aplacados e apaziguados, para Deus a gente dá como uma resposta à generosidade que Ele já nos concedeu. Ou seja, você dá parte daquilo que já recebeu. Olha só que Deus incrível. Ellen White diz que os que em todas as coisas consideram a Deus o primeiro, o último e o melhor são as pessoas mais felizes do mundo. Uau! Meu Deus! Agora que você já sabe o primeiro segredo para ter uma vida abundante, que é ter Deus em primeiro lugar, vamos para o segundo segredo, que é ter o seu próximo em segundo lugar, que é amar o seu próximo como a você mesmo. Depois de um tempo ali naquele riacho, Elias ele foi enviado para um outro lugar. Um lugar onde ele ali, para ser tranquilizado por Deus, Deus afirmou que continuaria cuidando dele e agora, inclusive, ele enviou uma pessoa, enviou uma viúva. E, gente, essa mulher deu uma aula de vida para Elias e com certeza dá uma aula de vida para cada um de nós. Ela era uma mulher muito humilde, mas mesmo tendo muito pouco, ela tinha fé e um amor gigante pelo seu próximo. A Bíblia diz que Elias chegou nela, pediu um copo de água, um pouco de comida e ela prontamente atendeu o pedido. Só que comida ela não tinha nem para ela, nem mesmo para o seu filho.
Só para te lembrar, todo o país estava passando por grande fome. Pedir comida naquele momento era um absurdo, né? Ela tinha um punhado de farinha, que era a sua última refeição, e depois a única coisa que lhe restava era aguardar a morte. Antes que a viúva pudesse responder, Elias assegurou-lhe que se ela colocasse Deus em primeiro lugar, seria provido alimento por Deus até que a chuva caísse novamente. Mas essa viúva, apesar de não ser judia, amava Deus e amava o seu próximo. E assim que ela percebeu que Elias era um profeta de Deus, não hesitou e deu a ele a sua última refeição, com a fé de que Deus não deixaria faltar nada para ela. Gente, que fé dessa mulher. Como no caso da viúva, colocar Deus em primeiro lugar vai afetar especialmente a maneira como você se relaciona com outras pessoas. Quando alguém aceita o senhorio de Deus, o seu serviço missionário para o bem dos outros também se torna uma alegria e uma prioridade na vida. O princípio de eu depois de você, ou seja, ter você como uma prioridade, também foi praticado pelos verdadeiros seguidores de Cristo. Foi adotado pelos patriarcas, por Abraão, por Isaac, por João Batista. E a história aqui da viúva de Sarepta confirma de maneira prática que uma bênção especial está reservada para aqueles que não apenas sacrificam algo para honrar o Senhor, mas o fazem primeiro, antes mesmo de buscar as suas próprias necessidades. Gente, isso aqui é um exercício de confiança, uma decisão de viver sob a proteção de Cristo. Ellen White afirma que se as pessoas se tornarem condutos pelos quais as bênçãos do céu podem fluir para os outros, o Senhor conservará suprido tal canal. Hoje eu te convido a viver isso de maneira prática na sua vida, começando sempre pelo mais importante, Deus em primeiro lugar. Nas palavras do próprio Jesus, todas as coisas vos serão acrescentadas. Aqueles que buscam primeiro promover o reino de Deus e a sua justiça, eles têm uma grande recompensa. Na verdade, já receberam, que é o cuidado de Deus na sua vida. Existe uma grande diferença aqui entre ter Deus na vida e ter Ele como primeiro na sua vida. Como povo de Laodiceia, eles podem estar bastante enganados sobre sua experiência religiosa. Lembre-se disso. Ter Deus na sua vida não quer dizer que Ele está em primeiro lugar. Você precisa manifestar essa prioridade em tudo na sua vida, inclusive nas suas ações. Que Deus seja prioridade na sua vida, que Ele seja o primeiro. Que você, assim como a viúva, esteja disposto a ceder tudo o que Deus pedir, por amor a Ele e por amor ao próximo, sabendo que Deus é fiel e Ele não vai deixar você na mão. Resumindo então, primeiro, seja fiel a Deus, obedeça a Deus e honre a Deus em primeiro lugar. Segundo, seja fiel ao seu próximo, considere o seu próximo e ame-o como a si mesmo, ajudando antes mesmo até de se ajudar, sabendo que Deus já cuida e vai continuar cuidando de você. Terceiro, tenha fé. Tenha fé que o mesmo Deus que te fez e que te deu tudo que você tem, vai continuar te mantendo, te ajudando e cuidando de você no restante da sua vida. Por isso, fique tranquilo. Pode doar, pode ajudar, porque Deus é o dono da prata, do ouro, e Ele não vai deixar nada faltar para ti. Que Deus abençoe você, que você seja como essa viúva, doando tudo que você tem por amor a Deus e por amor ao próximo, sabendo que Deus não vai te deixar na mão. Se você acredita nisso, escreve aqui nos comentários, sou como a viúva. Escreve aí, sou como a viúva. E que Deus faça com que você seja uma pessoa de fé e que verdadeiramente serve o seu próximo, sabendo que Deus com certeza vai continuar servindo você. Que Deus abençoe. Até a semana que vem, no próximo Resenha. Tchau, tchau.